Gernan, muito boa tarde para você e boa tarde para todos. Nós estamos no Fórum de Moreno acompanhando, né, esse júri popular que começou há pouco tempo, um caso que chocou toda a cidade, o estado, né, como um todo. Aconteceu em janeiro de 2020, o maquiador Henrique Antônio Alves de Deus, de 25 anos, ele foi morto de forma cruel, bem perto da casa dele, em um bairro aqui de Moreno. O corpo foi encontrado decapitado, a cabeça foi encontrada exposta a 50 metros do local onde o corpo foi encontrado. Inclusive, o corpo tinha um objeto introduzido no ânus. E aí você vê o grau de crueldade. E como você falou, cerca de 60 facadas. 3 pessoas foram presas no decorrer da investigação e hoje acontece aí o júri popular. No banco dos réus, tá? 3 pessoas, a Bárbara Mirelle Nunes Santos, que na época era a melhor amiga da vítima, além de 2 homens, o Everton Rodrigo da Silva e o Tailson José da Silva. A família está aqui na frente do fórum, inclusive com uma camisa, estampando mesmo a foto do maquiador, cobrando justiça e acompanhando os desdobramentos aqui desse caso e esse julgamento. Deixa eu conversar primeiramente com a tia do Henrique, a Edinalva. Boa tarde para a senhora. A família compareceu, claro, em peso e demonstrando esse sentimento mesmo de justiça. Justamente. A minha irmã está lá dentro, com o meu cunhado, a minha sobrinha. Está escutando as coisas que eles fizeram. Foi uma barbaridade. A justiça. Eu quero justiça. Eu não me conformo. Eu fui ver o corpo do meu sobrinho. Fui eu que fui buscar. E a amiga fazer uma barbaridade dessa com ele, eu não acho justo. Elas estão aí vivas. E minha irmã, e a dor da minha irmã, a nossa dor. Uma dor enorme, né? Deixa eu pedir para que Jailson mostre aqui, ó, a foto do Henrique aqui na camisa, enquanto a tia dele traz esse depoimento, claro, muito emocionado. A senhora que esteve lá no local e viu toda a crueldade que foi empregada. Vi tudo. Quando o ML chegou, que virou ele, quando eu vi, eu passei mal. Eu nunca tinha visto uma coisa daquela. A pessoa tirar a cabeça de um ser humano, cortar o pênis, botar a cabeça numa estaca. Que qualidade de gente é essa? A gente está vivendo num mundo que não tem Deus no coração para defender. Não, gente, vamos fazer justiça. Quanto mais ano passar na cadeia, vai ser melhor para nós, para a família. Claro que vocês nunca vão compreender, até porque é incompreensível, né? Tamanha crueldade empregada nesse caso, mas durante todo esse tempo vocês conseguiram levantar qual seria a motivação desse crime? Como diz, né, que está dizendo, um diz que foi por causa de ciúme, um diz que foi por causa de inveja, um diz porque foi que entregou a polícia, era X-Nobre, que diz, mas meu sobrinho não era não, porque vivia junto, tudo junto. Isso foi maldade, rindade. Um ser humano podre se chama. A gente tem que ter Deus no coração. Se eu dou flores, eu não quero espinho para mim. É isso que eu tenho aqui para dizer. Eu quero justiça. Quantos anos eles passar lá dentro, melhor será para nós. Deixa eu conversar também aqui com a Tainara, que prima e muito amiga também do Henrique, nasceram juntos, né? E claro que um crime que chocou todos vocês. Tainara, que estampa mesmo a foto do Henrique aqui na camisa. Mulheres lá dentro, é porque não quer vir pra cá porque estão muito abalados. Mas foi uma coisa que chocou todo mundo aqui, aqui no estado não, né? Nacional. Porque foi uma coisa sem necessidade, que até hoje, quem conhece sabe, pergunta por que
fizeram isso? Porque a defesa deles dizem que eles vêm defender porque que Henrique tinha falado de um roubo que tinha acontecido, mas uma história sem pé nem cabeça, sem ter nada a ver, que a defesa deles vem defendendo isso e falando essa história que quem conhece sabe que não é verdade. Todo mundo que conhece, a gente que conviveu, o povo da comunidade sabe que isso é mentira. E como a defesa de Bárbara diz que ela foi coagida, a própria mãe dela disse que o promotor disse lá dentro que a própria mãe dela disse que ela chegou em casa como se nada tivesse acontecido, ligando para a mãe abrir a porta. Então, como é que uma pessoa dessa, não era nem para existir defesa para uma pessoa dessa realidade? Era como a gente está um Brasil, uma justiça falha aqui no Brasil, era para ser, no meu caso, era pena de morte. A Bárbara que você cita, né, melhor amiga dele e é apontada pela polícia como a pessoa que atraiu ele até o local do crime. Vocês cresceram juntos? Ela ligou pra ele não ligou pra ele não, que ele tava sem celular, ligou pra a sobrinha dele. A sobrinha dele passou o telefone, ele disse que não ia, ela foi lá chamar ele. Foi lá na porta dele, chamou e levou até o local. Se fosse amiga de verdade, fazeria o quê? Não, amigo, tá acontecendo isso e aquilo, vamos embora daqui. Não, ela quis levar. Ela levou porque ela quis, não foi por medo nem nada, não, porque ela sabia. Se ela tivesse se embora dali, não ia dar em nada. Ela ia se embora, ia para outro lugar, ia se resolver, ia passar outro dia. Mas ela quis fazer isso. A gente vê a maldade no olho dela. E a gente que conhece, sabe quem é ela, sabe mesmo que ela tem capacidade de fazer isso e coisas piores. Agora, com ele, não tinha nenhuma justificativa dela fazer isso. Como ele considerava ela como melhor amiga? Muito, muito. Ele tinha perdido uma irmã, um acidente. E só tinha ela, era nós três. A gente sempre leva. Eu me afastei por motivos meus, eu não quis mais contato com ele, não. Ele sempre, mas com ela. Eu sempre disse a ela, mas só que ele era uma pessoa boa. Ele não via nela a maldade que eu via. Ele sempre via o coração bom, como sou eu não, como várias amigas da gente, que a gente era um grupo, foi se afastando não dela, porque ela não serve pra nada. Pra nada ela serve. Tainara, deixa eu pedir para que você e a Edinalva continuem aqui enquanto eu também converso com o outro lado, porque explicando para você que está acompanhando aqui o Balanço Geral Pernambuco, lá dentro acontece esse júri popular. São 3 pessoas que sentam no banco dos réus, né? A Bárbara, que seria a melhor amiga do Henrique, é apontada pela polícia como a pessoa que teria atraído ele até a cena do crime. E outros 2 homens, o Everton Rodrigo e o Tailson José da Silva, que também são apontados como os executores desse crime. Um crime que você já está observando tem um requinte de crueldade, né? Porque o Henrique foi decapitado, a cabeça foi encontrada a 50 metros do local, inclusive com um tijolo na boca. O corpo, além das 60 facadas, também com um objeto que seria um cachimbo introduzido no ânus também da vítima. Eu vou conversar agora com o Dr. Madison Aquino, que é o advogado, né, da defesa aí da Bárbara. Bárbara, que seria a melhor amiga aqui do Henrique. Doutor, explique pra gente o que é que ela fala a respeito de tudo isso. Ela foi presa logo em seguida, né, ao crime, durante todo esse tempo. O que é que ela diz? Primeiramente, boa tarde a todos. Dona Bárbara, desde o momento que foi presa, ela foi presa ainda em flagrante, ela sempre justificou a sua conduta, dizendo que ela foi obrigada a agir dessa forma. Naquela noite que antecedeu esse fato horrendo, e aqui fica a nossa solidarização em relação aos familiares, a família que perdeu uma pessoa, um ente querido, de forma tão brutal. Mas naquele dia, ela sempre afirmou desde o início que ela foi obrigada pelos outros participantes a cooptar, a trazer essa pessoa ao local do crime. E essa forma como ela foi obrigada foi a ameaça que se deu em relação a ela, que os participantes naquele momento falam para ela que se ela não fizesse isso, ela iria morrer ou a mãe dela iria morrer. A questão é que, nesse momento, ela, né, acabou sendo obrigada a agir dessa forma. Como ela era a única pessoa que tinha essa relação de proximidade com o senhor Henrique, acabou que eles acabaram obrigando-a a agir dessa forma. Para a gente entender, ela foi obrigada, é isso que ela afirma, né, que foi obrigada a entregar o melhor amigo, mas que tipo de ameaça ela recebia? Qual a ligação dela com esses 2 homens para que eles conseguissem obrigá-la a cometer esse crime? Então, ela foi atraída por eles dois, ela tinha uma relação de amizade, moravam todos no mesmo bairro, e quando chega ao local, eles pedem para que ela fosse chamar ele. E aí ela diz, eu vou chamar ele para quê? Qual o motivo de chamar ele? E aí, quando os outros participantes veem que ela não vai chamar, aí um deles pega uma faca que estava embaixo de um carro e diz, olha, ou você chama, ou é você ou a sua mãe que a gente vai fazer um mal grave para você ou para sua mãe. E aí, nesse momento, ela sem escolha acaba indo chamar o Henrique.
E ela presencia toda aquela cena, ela faz parte também daquela cena? Sim, ela fica no local porque eles obrigam ela a esperar, a ficar lá. Quando ela vê o momento que ela consegue fugir, sair dali, ela corre, sai daquele local e vai para casa. Muito abalada com a situação, ela chega em casa e com medo do que sua mãe pudesse fazer ou a atitude que pudesse tomar, ela fica em silêncio, vai dormir, não consegue dormir e no outro dia já acorda, já de manhã, com a polícia chegando na sua casa. É o momento que ela é presa e fala tudo, inclusive diz quem foram as pessoas que participaram. A polícia chega a essas pessoas através da Bárbara. Na época, a polícia chegou a dizer que ela estava se preparando para ir para o trabalho, mais um dia de trabalho, tentando levar essa vida normal depois de tudo. Não, o que o processo mostra é que ela estava em casa e ela foi acordada, né? Tanto é que os policiais falam que chamaram muito para ela atender e aí ela atende os policiais conversam com ela, né? Começam a investigar ali e ela acaba declinando tudo o que aconteceu. Doutor, tem uma pergunta para a gente no estúdio? Deixa eu estender essa conversa também para Gernan. Gernan, pois não? Ok, Jetson, eu gostaria de saber dos advogados o seguinte, diante desse fato e de que foi relatado, né, requintes de crueldade, seria um homicídio nesse inquérito policial, foram com quantas qualificadoras nesse crime? Deixa eu repassar aqui para o doutor Madison. A pergunta de Gernan é a respeito das qualificadoras, né? Tendo em vista também o requinte de crueldade. De fato, qual a acusação contra a Bárbara? Bem, pesam 3 qualificadoras. Uma é o meio cruel, a outra é a questão da dissimulação e a outra é o motivo torpe. Nós entendemos que Dona Bárbara não participou, né? Na verdade não tem culpabilidade porque ela foi obrigada a agir dessa forma, mas a defesa de Bárbara não vai sustentar nada em relação às qualificadoras, provavelmente isso deverá ser sustentado em relação aos outros defensores que estão defendendo, são defensores diferentes, né? Tanto do Thailson quanto do Berg, né? Que é o Everton. Certo? São defensores diferentes, mas a defesa de Bárbara não vai sustentar nenhuma tese em relação ao afastamento de qualificadora, por entender que não seria cabível, já que a tese dela é outra tese totalmente divergente do afastamento das qualificadoras. Ela confessa, então, que foi obrigada, né? Ela diz isso, que foi obrigada a entregar o próprio amigo. Depois de tudo o que aconteceu, ela volta para casa, ela justifica porque não procurou a polícia para denunciar. Eles foram presos logo em seguida também, mas se fosse naquele momento imediato, não seria diferente? O receio dela foi porque as outras pessoas ameaçaram a mãe dela. Isso é o que ela nos fala desde o início, o que ela falou para os policiais, nos depoimentos. Ela sempre falou no processo. Hoje, como ela já apresentou a mesma versão em todos os momentos processuais, a gente hoje optou por ela ficar em silêncio, porque achamos que não havia necessidade dela falar novamente a mesma coisa. Mas, desde o começo, ela deixou claro que ela fez isso, ela sai desse local e não denuncia, não fala nada naquele primeiro momento, porque ela ficou com muito receio do que eles podiam fazer à sua mãe. Os outros acusados conheciam a mãe dela, tinham acesso à casa, sabiam onde morava, e é justamente essas ameaças que ela diz que sofreu naquele momento e ela não quis passar por esse risco, né? Ela, então, quem entregou os demais? Isso, ela quem diz da participação deles, e a polícia chega a eles através do depoimento dela. Agora, não deixa de ser um crime bastante cruel, né? Choca todo o Estado. Tudo o que aconteceu com a vítima, depois de morta, ainda sofrer toda aquela retaliação. O que é que ela conta, o que é que ela narra a respeito desse momento? Porque ela presenciou tudo, né? São cenas cruéis. É verdade. Na verdade, não só ela, quanto os outros acusados afirmam que no momento em que o crime acontecia em si, ela chorava muito e gritava pedindo para eles pararem. Como era um horário, né? Um local ermo, um horário já bem avançado da hora, né? Ninguém ouviu, ninguém foi acudir, ninguém foi salvar ali aquela pessoa, mas ela gritava muito e chorava muito porque ela tinha realmente uma relação de amizade com ele. Doutor, vou fazer mais uma pergunta para você. Se Gernan também tiver alguma outra pergunta, o pessoal me avisa aqui, porque eu preciso liberar aqui o advogado, porque neste momento acontece aquela fase de debates, tá? Nenhuma das pessoas que sentam hoje no banco dos réus quis falar aqui durante o julgamento, porque já falaram antes, preferiram ficar em silêncio. Então já existe um momento da fase de debates, e aí é 1h30 para a acusação, 1h30 para a defesa, tem réplica e tréplica. Gernan, tem só mais uma pergunta para a gente, Gernan?
Isso, ô Jetson, eu fiquei curioso aqui com a fala do próprio advogado também, dizendo que ela, em alguns depoimentos, cada vez que prestava um depoimento, ela tinha divergência. Então, ela falava uma coisa em um depoimento, dava uma outra versão em um outro depoimento. E agora, ela se mantém em silêncio, né, por orientação da própria defesa também. E qual seria o depoimento dela correto, então? Não seria esse o momento dela prestar um único esclarecimento, um único depoimento e falar a pura verdade, já que tem depoimentos divergentes da mesma, Jetson? A pergunta de Gernan é a seguinte, os depoimentos, né, que ela chegou a prestar, as divergências entre uma versão e outra, e agora esse silêncio. De fato, o que é que ela diz? Por que preferiu, né, porque foi orientada a ficar em silêncio aqui no julgamento, se seria a versão final apresentada aí para o corpo de jurados? Não, desde o momento o depoimento dela foi um só, tanto na delegacia quanto em juízo, sempre foi essa versão trazida por ela. Então, a defesa, nesse momento, verificou que não seria necessário ela falar novamente. É um julgamento que, com certeza, é muito sensível, é uma pessoa muito querida na comunidade, a família está presente, então a gente não acreditou que seria interessante repassar isso, né, revitimizar novamente essas pessoas. Então, a defesa se absteve a utilizar o silêncio e, logicamente, vai repassar durante o nosso tempo algum dos trechos do que ela falou durante toda a instrução processual. Doutor, agradeço pela entrevista, vou liberar vocês justamente porque, como eu falei, né, acontece a fase de debates, esse julgamento já começou, os réus ficaram calados, neste momento tem 1h30 para a acusação, depois a defesa também tem 1h30, se houver réplica 1 hora e a tréplica mais 1 hora. Só depois disso o corpo de jurados ele se reúne e aí define, né, se acredita que os réus são culpados ou inocentes e aí o juiz termina sentenciando, né, pronunciando aí essa sentença. A gente acompanha tudo, Gernan. Daqui a pouco, inclusive, a gente pode voltar aqui com a família. Gernan.